Esses dias eu entrei no TikTok e eu me deparei com este vídeo aqui. E eu fiquei horrorizada. Eis que na última terça-feira nós tivemos o retorno do Victoria's Secret Fashion Show depois de um hiato de 5 anos. E depois desse desfile parece que a era da extrema magreza, que tava mostrando suas garrinhas aos poucos, né, uma calça baixa aqui, um Ozempic ali, voltou de vez e eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Eu cresci sendo uma criança gordinha nos anos 2000 e quando eu entrei na pré-adolescência, eu comecei a emagrecer. Simplesmente comecei a emagrecer porque eu tava crescendo, eu era uma pessoa muito ativa e simplesmente emagreci. E quando eu comecei a emagrecer, as pessoas começaram a me elogiar, falar que eu tava mais bonita, que eu tava mais magra, como se beleza e magreza fossem sinônimos. E assim, apesar de eu nunca ter sofrido bullying, nada muito extremo por ter sido uma criança gordinha, quando eu emagreci, quando eu me tornei uma pessoa magra, eu comecei a experimentar alguns sentimentos que, sendo uma criança gordinha, eu nunca tinha sentido. Como ser elogiada, ser vista como uma pessoa bonita. E mais ou menos nessa época, eu mudei de escola. E na escola anterior que eu estudava, eu tinha crescido, estudado a vida inteira ali, né? Então as pessoas me conheceram na minha fase feia, né? Que me conheceram desde criança, viram eu me tornando uma pré-adolescente. E quando eu fui para essa escola nova, já adolescente, as pessoas me conheceram somente bonita. Então, o tratamento que eu comecei a receber nessa escola nova era totalmente diferente do tratamento que eu recebia na escola antiga, onde eu não tinha muitas amigas, eu não tinha muito grupinho pra fazer trabalho em equipe e tudo mais. Tipo, conversava com várias pessoas, mas não era amiga de ninguém, sabe? Eu tinha, tipo, uma amiga que era de outra sala, que ela era mais nova que eu, então era assim, eu andava com as pessoas mais novas e tal. Então, assim, era complicado, não tinha muitas amizades. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui sentindo um pouco desses efeitos de ter sido uma criança gordinha. Por exemplo, os meninos não queriam ficar comigo. E na escola nova, onde eu já cheguei sendo uma pessoa magra, o tratamento que eu recebi foi completamente diferente. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, eu fiz amizade muito rápido. Eu comecei a ser chamada pra festas, os meninos começaram a querer ficar comigo, eu tava sempre no meio ali das meninas populares, daquela panelinha que todo mundo quer andar junto, sabe? E na minha cabeça de adolescente, eu associei que as pessoas queriam estar comigo, queriam ficar comigo porque agora eu era bonita, porque agora eu era magra. E aí eu associei que magreza era sinônimo de beleza e que as pessoas só iam querer andar comigo, só iam gostar de mim se eu fosse magra. Então eu comecei a ficar muito obcecada nessa ideia de magreza e tinha até uma frase no Tumblr que eu não vou falar aqui qual era pra não dar ideia pra ninguém, mas assim, que eu levava como um lema da minha vida e era extremamente problemático. Só quem viveu a era do Tumblr ali mais ou menos entre 2010 e 2015 sabe o quanto aquele lugar era assim um caos, né? Eu fui pro lado dos transtornos alimentares, mas também tinha o lado da automutilação, o lado do suicídio. Então, assim, era um negócio complicado. O Tumblr Raiz era realmente um poço da internet. Inclusive, posso até fazer um vídeo sobre o Tumblr. Mas voltando pro tema, gente, eu tô contextualizando isso pra vocês entenderem que ter sido uma criança gorda influenciou a minha percepção, a minha autoimagem, a minha autoestima quando eu era adolescente. E isso mexeu muito comigo, com a minha saúde na época, com a forma como eu lidava com os meus relacionamentos. Então, assim, ter crescido nesse universo onde somente as mulheres magras eram consideradas bonitas, que na revista a gente só tinha mulheres magras, na televisão só tinha mulheres magras, e quando aparecia mulheres gordas era sempre pra ser ridicularizada, era sempre aquela amiga engraçadinha nas novelas, nunca era a protagonista. Enfim, ter passado por todos esses processos realmente mexeu muito comigo durante a formação do meu caráter. E assim, gente, hoje em dia eu sou muito bem resolvida com isso, tá? Então se você vai deixar algum comentário gordofóbico aqui no meu vídeo, nem perde seu tempo, tá? Hoje em dia eu sou muito mais feliz com o meu corpo do que eu era quando eu era uma adolescente magra, tá? Então assim, tô muito bem resolvida com isso. Se você quiser deixar comentários aí tentando me ofender, eu só vou te agradecer pelo engajamento, porque independente do comentário ser bom ou ser ruim, ele me ajuda a crescer aqui no canal, tá? Inclusive, se você chegou aqui por conta desse vídeo, já se inscreve aí. Mas enfim, voltando pro tema, essa onda aí da extrema magreza é um movimento que já tá sendo observado, já tá sendo comentado na internet há muito tempo. Eu sinto que tudo isso começa na moda, porque ela vai muito além das roupas e traz de volta alguns conceitos e comportamentos. Primeiro teve os croppeds, depois as calças largas, que evoluíram para calças de cintura baixa, as micro mini saias. Tudo isso são roupas que não são bem vistas em pessoas gordas. E veja que eu falo não são bem vistas. Não que pessoas gordas não podem usá-las, mas quando usam, são muito julgadas e criticadas e recebem comentários negativos, enquanto
enquanto se é uma pessoa magra usando, ela é aclamada, ela é vista como uau, super fashionista. E junto com as roupas, as tendências de comportamento também voltam, né? Então, quando a minha geração, que foi a primeira onda ali da geração Z, eu nasci em 1999, então quando eu cheguei ali nos meus 16 até uns 20 anos mais ou menos, tava rolando esse movimento de desconstrução, de quebrando tabu, de feminismo e tudo mais. E eu percebo que essa onda final da geração Z, que é quem tá chegando ali nos 17, 18 anos agora, tá vindo com comportamentos cada vez mais conservadores e parece que a gente tá retrocedendo. As crianças são o futuro do Brasil. As crianças. E todo mundo tá obcecado em ser magro de novo. A gente pode ver isso pela quantidade de famosos usando Ozempic, pelo tanto de lipoled, de procedimentos estéticos que as grandes influenciadoras fazem para chegar num nível de padrão de beleza inalcançável para os meros mortais. E o tanto de vídeo que tem com esse áudio de magras, magras, magras no TikTok é surreal. Eu até cheguei a salvar alguns para mostrar aqui para vocês, mas eu achei melhor não dar ibope para essas pessoas, tá? Mas saibam que assim, é bizarro. Tem gente falando que só vai se alimentar de gelatina diet até o verão, tem gente falando que vai comer besteira pra dar caganeira mesmo, porque assim pelo menos ela vai ficar magra. Tipo, oi? É como se eu estivesse vivendo 2014 de novo, só que não de um jeito bom. Mas tá bom, Júlia, extrema magreza, já entendi. O que isso tem a ver com a volta do desfile da Victoria's Secret? O Victoria's Secret Fashion Show foi um dos desfiles de moda mais icônicos do mundo de 1995 até 2018. Ele era um acontecimento. Várias modelos magérrimas desfilando com asas enormes, lingeries luxuosas, as chamadas Angels. O desfile era combinado com música ao vivo, tinha muito luxo, enfim, uma grande cafonagem, gente. Essa é a realidade. Tudo muito brega, tudo muito cafona, mas as pessoas amavam. Confesso que quando eu era adolescente eu achava incrível também. Aí conforme eu fui crescendo, fui criando ali um pouco de senso crítico, entendi que já não era tão legal assim, principalmente pelos escândalos que a marca foi se envolvendo ao longo dos anos. O show acabou em 2018, quando a marca estava recebendo muitas críticas pela falta de diversidade e inclusão, com acusações de promover padrões de beleza inatingíveis e falta de representatividade. Foi nessa época, inclusive, que a sociedade no geral estava passando por essa onda de feminismo, de desconstrução, que estava começando a questionar a objetificação dos corpos das mulheres. E tiveram várias polêmicas envolvendo o nome da marca, não só de falta de representatividade, mas também de abusos nos bastidores, assim, muita coisa podre. Vou deixar o vídeo da Nath e da Isa que elas fizeram lá em 2020, explicando tudo sobre esse ato da marca aqui no link da descrição para você assistir depois desse vídeo, tá? Porque o foco não é esse, eu só quis contextualizar vocês que esse desfile parou exatamente quando a sociedade começou esse processo de desconstrução. E olha só que coincidência ele ter voltado agora em 2024, bem quando as pessoas estão obcecadas por ser magras de novo. Mas enfim, eles decidiram voltar com o desfile esse ano e eles prometeram que esse desfile teria mais diversidade. Assim, mais diversidade para eles é meia dúzia de mulheres gordas, meia dúzia de mulheres negras, coloca algumas pessoas de outras etnias aí, algumas mulheres mais velhas, e 2 modelos trans para 59 modelos magras, loira, branca, padrão, exatamente igual era antes. Depois desse desfile, a Teen Vogue publicou um artigo, inclusive, que dizia: o desfile da Victoria's Secret 2024 prometeu inclusão, então onde ela estava? A Victoria's Secret anunciou um desfile que refletiria quem somos hoje, o que a Forbes disse que provavelmente se refere à tentativa da marca de inclusão, tanto na diversidade corporal quanto de gênero. O desfile apresentou 2 modelos trans, Alex Consani e Valentina Sampaio, cumprindo sua promessa de que gênero não impede uma modelo de ganhar suas asas. Mas, enquanto eu assistia uma modelo magra atrás da outra na passarela, fui catapultada de volta para a sala de estar da minha infância, observando mulheres que não se pareciam comigo, definindo um padrão de beleza que a maioria das mulheres nunca alcançará. Embora a nostalgia aparentemente fosse a isca para fisgar esses espectadores de 2024, é quase como se o desfile tivesse a intenção de se basear em suas raízes, sem se apegar a nada da substância que a marca prometeu que traria. Eu não queria nada mais do que ligar minha televisão e retornar à alegria adolescente que eu tinha por esse show. Mas estou mais velha agora e percebo que, embora eu achasse que ser um anjo significava algo naquela época, o significado real era um legado de manter padrões de beleza irrealistas e exclusivos, dos quais a empresa continua lucrando, mesmo tentando expandir o seu escopo. Caso você queira ler o artigo completo, eu vou deixar ele na descrição aqui desse vídeo. E assim, gente, tem que ser muito, mas muito inocente para acreditar que a Victoria's Secret realmente trouxe alguma inclusão pro evento deles que promove padrões de beleza
irreais e inalcançáveis para qualquer pessoa que não viva em função de ser magra. Esses pequenos passos, essas pequenas inclusões que eles fizeram, não foi nada além de uma tentativa de se adaptar ao mercado, meio que munindo eles de argumentos para justificar que eles realmente são uma marca muito inclusiva. Olha só, nós até tivemos pessoas gordas desfilando na nossa passarela. Uau, nós somos muito desconstruídos. Enquanto eles continuam reforçando estereótipos de corpos extremamente magros. Se você procurar sobre o desfile no Twitter, por exemplo, o que mais vai ter são comentários de pessoas tentando alcançar esse estereótipo de magreza que foi mostrado no desfile da Victoria's Secret. Tipo esse tweet aqui, que tá viralizando muito lá. Minha janta depois do Victoria's Secret Fashion Show. E pode até parecer uma piada, mas é só a pontinha do iceberg dos distúrbios, dos transtornos alimentares. E aí a internet se dividiu. De um lado nós temos as pessoas, meu Deus, onde foi que a gente errou, o que está acontecendo com a humanidade? E do outro lado nós temos as pessoas, meu Deus, eu preciso emagrecer. Pesquisa no Google, dieta Victoria's Secret, como ser muito magra utilizando apenas maisena e água. Por favor, voltem com a magreza extrema Victoria's Secret. Não se fala em outra coisa, Victoria's Secret está vivíssima. Magras, magras, magras. Viva a magreza, viva a Kate Moss, viva a Victoria's Secret. Obrigada, Victoria's Secret, pela não inclusão. Não queremos ver corpos reais. Eu quero magreza extrema, Ozempic, coca... Isso aí. Bom dia, hoje tem Victoria's Secret Fashion Show com comeback da Adriana Lima. Não quero saber de papinho, vamos nos aceitar e corpos reais. Quero ver só as padrões, corpos inalcançáveis, calcinha, sutiã, asas de anjo, magreza e só as melhores desfilando. Meu Deus, como eu amo ligar minha televisão e estar passando várias mulheres magras com um padrão de beleza inalcançável desfilando de calcinha e sutiã. Obrigada por tudo, Victoria's Secret. E assim, quanto mais a gente vai lendo, mais assustador vai ficando, tá? Desde o desfile da Victoria's Secret, eu não consigo fazer uma refeição completa. Depois do desfile da Victoria's Secret, minha alimentação tá sendo gelo. Traveco e mulher gorda, a Victoria's Secret já foi melhor. Eu realmente... falei que quanto mais você descia no Twitter, pior ia ficando, né? Não vamos nem comentar sobre o termo pejorativo para as modelos trans. E assim, é claro que não tem só comentários desses perturbados da cabeça, tem algumas pessoas que, assim como eu, também estão assustadas com esse movimento, com tudo isso que tá acontecendo. Apavorada, volta total da pior parte da estética e práticas dos anos 2000. Magreza extrema, cabelo liso e angels da Victoria's Secret. Sinto que todo tipo de evolução que a gente fez em relação a vários tópicos está dando uma regredida. Povo romantizando magreza de novo, ter cabelo liso, ter pele clara, homem sem masculinidade frágil, mulher querendo ser esposa troféu, etc. Vamos acordar. Top fubangueiras de 2014, esse aqui eu amei. Postar nos stories sem nenhum pingo de vergonha, sem a cara nem arder, foto de desfile da Victoria's Secret com a legenda: o mundo voltou a ser mundo. Ai, gente, pior que eu vi uns desses. Foi difícil. Só porque extrema magreza e distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia, voltaram a ser glamourizados. A era da extrema magreza realmente voltou, né? Até a falecida Victoria's Secret voltou a fazer desfile. Dá pra ver que, assim, não sou eu que estou falando, tem várias pessoas na internet comentando que a volta da Victoria's Secret, bem nesse momento onde a magreza tá sendo romantizada de novo, não é uma coincidência, né? Muito engraçado que as pessoas estão tão sedentas por reconstruir o tabu da magreza, que nunca foi desconstruído, que largaram a mão de qualquer senso crítico. Esse desfile da Victoria's Secret com calcinha do Brás mais asa do armarinho Fernando foi podre. Sim, gente, foi cafonérrimo. Esse desfile da Victoria's Secret foi a pior coisa que podia acontecer. Agora os doentes do TikTok voltaram mais ainda pro culto da magreza dos anos 2000. Por que ainda estão falando desse desfile da Victoria's Secret? Não teve relevância alguma na moda, só tem relevância para os adolescentes que amam falar que tem bulimia. Tipo, uau, que legal esse design da calcinha que é igual a da Marisa. Ai, gente, pior que antes de voltar a trabalhar com internet, eu trabalhava de vendedora no shopping em uma loja de uma marca brasileira que se diz ser a Victoria's Secret do Brasil. E assim, o tipo de comentários que a gente via, tanto por parte das clientes quanto por parte das próprias vendedoras, era assim, umas coisas bem absurdas. E eu não vou falar qual é a marca, só vou falar que ela era
era inspirada na Victoria's Secret, e realmente era inspirada na Victoria's Secret. Copiava a estética, copiava o estilo das calcinhas, até a embalagem da sacola era bem parecida. A moda magreza dos anos 2000 tá voltando. Os artistas tudo usando Ozempic, comeback da Victoria's Secret, galera xingando gordo na internet. Tem esse aqui que até tentou dar uma defendida na marca. Começou assim, Victoria's Secret é legal, mas foi só voltar e brotou uma ruma de debilóide exaltando magreza extrema e chorando por causa de uma unidade de modelo plus size que desfilou. Não tô falando que Victoria's Secret é a grande culpada por as pessoas estarem loucas e obcecadas por magreza, tá? Embora ela tenha ali alguma parcela de culpa. Eu só tô ressaltando pra vocês que foi logo depois do desfile que as pessoas meio que soltaram a mão, assim, sabe? Tipo, quem tinha os seus preconceitos, que guardados dentro de si, ou que soltavam ali nas rodas de amigos, simplesmente se empoderaram e começaram a soltar, falar, cagar um monte de bosta pela internet. Bosta sendo chata, mas os memes treinando loucamente depois de assistir o desfile da Victoria's Secret, não me tiram nem um sorrisinho de canto. Quem cresceu nessa pressão hoje tem uma péssima relação com a comida e sabe o sofrimento que é viver assim. 2024 já, por favor. Óbvio que desfiles da Victoria's Secret iam voltar com a extrema magreza voltando a ser tendência. Eu amei esse daqui, muito latina das ideias pra tancar esse papo de corpo Victoria's Secret e regime do ovo de tênia. Pra mim, vocês são muito perturbadas. É isso, gente, vocês são muito perturbadas mesmo. Chegamos em outro ponto que eu queria falar com vocês, que é esse tal do regime do ovo de tênia. Depois do chá emagrecedor, depois do Ozempic, veio aí as pessoas literalmente colocando um parasita dentro do seu corpo só para ficarem mais magras. Mulheres estão comprando ovos do parasita tênia na dark web para emagrecer. E aí uma pessoa retweetou assim, magras, 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 né? VSF, desfile da Victoria's Secret. A nossa diva Andressa Keires, sempre muito sensata, já fez um vídeo falando sobre isso, então vamos assistir aqui para complementar aqui o nosso pensamento. Porque eu nem assisti o vídeo dela, só vi que ela fez um vídeo falando sobre isso e pensei, concordo, vou colocar no meu vídeo. Então vamos assistir juntos. Assustador pensar que mesmo com toda a informação disponível sobre saúde, bem-estar, muitas mulheres ainda se veem pressionadas a recorrer a métodos extremos e perigosos para emagrecer, como a ingestão de ovos de tênia. Pode imaginar que isso realmente significa, já é um choque, deliberadamente introduzir no próprio corpo um parasita que se alimenta dos seus nutrientes e te enfraquece de dentro para fora. Tudo isso em nome de uma obsessão por um ideal de magreza que não tem nada a ver com saúde, mas sim com padrões estéticos cruéis e irreais. É bem importante a gente pontuar isso, né, gente? Que essa magreza que as pessoas tanto estão buscando não tem nada a ver com ser saudável. Na época que tava muito em moda aqueles chás emagrecedores, por exemplo, eu lembro que tinha muita nutricionista falando, tipo, gente, parem com isso, vocês estão emagrecendo porque vocês estão perdendo nutrientes. Não é que vocês estão saudáveis, é que vocês estão ficando cada vez mais fracas. Gente, a tênia é um parasita que se aloja no intestino e se alimenta dos nutrientes que deveriam fortalecer o corpo. O resultado disso? Desnutrição severa, anemia, dores abdominais intensas, fraqueza e, em casos mais graves, o parasita ele pode migrar para outros órgãos, incluindo o cérebro, causando infecções perigosíssimas e até fatais. E mesmo tendo acesso a tudo isso de informação, as pessoas não estão nem aí. Porque o importante é ficar magra. Tudo isso por quê, gente? Para caber em um número menor de calça, para se enquadrar em um padrão imposto que faz a mulher acreditar que o seu valor está diretamente ligado à quantidade de peso que ela carrega. Minhas perfeições, o problema vai muito além da tênia em si. O que está em jogo aqui é uma cultura que coloca o corpo da mulher constantemente sobre o escrutínio, como se a magreza fosse um sinônimo de sucesso, beleza. Exatamente isso que eu falei lá no começo do vídeo, que quando eu era adolescente eu comecei a achar que só porque eu era magra, eu era bonita, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pressão é tão grande que muitas acabam acreditando que vale tudo para emagrecer, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Mais irônico é que essas práticas, além de serem
incrivelmente prejudiciais à saúde, muitas vezes não oferecem resultados sustentáveis. Depois de se livrar do parasita, o corpo frequentemente volta ao peso anterior. E o ciclo de insatisfação e obsessão recomeça sem nunca haver uma verdadeira solução para o problema. Porque ele é estrutural. Porque ele é social. Precisamos urgentemente discutir o que está levando as mulheres a esses extremos. Quando se recorre a algo tão perigoso quanto a ingestão de ovos de tênia, o problema não é apenas emocional e psicológico. É o reflexo de uma sociedade, sabe? Que constantemente nos diz que nunca somos suficientes. Precisamos ser mais magras, mais jovens, mais perfeitas, a qualquer custo. Mas a que preço, gente? O que estamos realmente ganhando ao sacrificar a nossa saúde, nosso bem-estar e até mesmo as nossas vidas por esses padrões? É preciso desconstruir essa ideia de que a magreza extrema é o único caminho para a aceitação, para a felicidade ou para o sucesso. O corpo perfeito não é o corpo magro, é o corpo saudável. É o corpo que te sustenta, que te dá energia, que te permite viver plenamente. Em vez de ceder à pressão de atender a esses padrões distorcidos, precisamos lutar por uma cultura que valorize a diversidade, que celebre os corpos de todos os tamanhos, de todas as formas e de todas as cores. Mulheres não devem ser reduzidas a números na balança ou a tamanho de suas roupas. Devemos valorizar a nossa saúde acima de tudo e, principalmente, questionar qualquer padrão que nos faça sentir que devemos sacrificar a nossa vida. Isso que eu fiquei tão assustada, gente. Tipo assim, depois de ter passado por toda aquela onda de desconstrução e de feminismo e de vamos, galera, mulheres, como assim as pessoas não desenvolveram nenhum tipo de senso crítico a ponto de questionar tudo isso que a gente está vivendo? O preço da magreza não pode ser o preço da nossa saúde. E esse ciclo de autossabotagem é alimentado por uma indústria, gente, que lucra com a nossa insegurança. E essa indústria precisa parar. Precisamos entender que o nosso valor vai muito além da aparência física e que nenhum corpo merece ser submetido a riscos tão grandes por uma promessa vazia de perfeição. Chegou a hora de questionar quem dita esses padrões. E o mais importante, por que estamos dispostas a ir tão longe por eles? A liberdade verdadeira começa quando paramos de acreditar que o nosso corpo precisa ser moldado para caber às expectativas dos outros e passamos a cuidar de nós mesmas com respeito e amor próprio. É isso, né, gente? A Andressa sempre muito sensata nos seus apontamentos. E nós temos parte 2 aqui, ela vai falar um pouquinho mais sobre o desfile da Victoria's Secret. Ah, mas você não vai ver um jogador de basquete baixo, um jogador de futebol gordo. Minha filha, que porra de falácia de falsa equifalência é essa? Gente, aqui ela começou o vídeo desse jeito porque uma coisa que as pessoas criticaram muito foi que dessa inclusão que a Victoria's Secret fez, a modelo plus size tava usando pijama, roupas mais pijama, body, roupas que cobriam mais o corpo dela, assim como as mulheres mais velhas também. Enquanto as outras modelos magras, brancas, padrões, desfilavam só de calcinha e sutiã. E aí as pessoas começaram a falar, não, mas nós não queremos ver corpos gordos, nós não queremos ver corpos mais velhos. Essas mulheres também devem ter as inseguranças delas, ninguém acha bonito barriga. Esse era o tipo de comentário que mais tinha lá nos vídeos do TikTok que as pessoas estavam criticando o desfile da Victoria's Secret. Voltando. Porque quando as pessoas elas não têm argumentos, quando os argumentos são mais rasos, da profundidade de um pires mesmo, o que elas fazem? O argumento dessas pessoas é aqui, ó, um dedinho da minha xícara de café de 1 litro. Essa vergonha. Mas o que esperar, né? Da Mona, que faz um tipo de conteúdo assim, ó, que é somente para fazer a manutenção de uma sociedade que já é extremamente problemática com nós mulheres, ela só está ali sendo a barata defendendo o inseticida.
Mas vamos lá. Defender que os desfiles da Victoria's Secret devem cultuar a magreza é, no mínimo, uma visão limitada e ultrapassada. Coisa de gente mocoronga. De gente sabe? Esse discurso ignora o impacto brutal que a promoção de um único padrão de beleza tem na saúde mental e na autoestima de milhões de mulheres. Exatamente. A verdade é que corpos magros não são os únicos dignos de celebração. A diversidade é um reflexo da realidade e negar essa pluralidade é excluir uma imensa parcela da população que merece sim ser representada. Beleza, ela não tem um tamanho único. Além disso, continuar exaltando a magreza extrema como o ápice da moda é alimentar uma cultura que contribui diretamente para transtornos alimentares e padrões inalcançáveis de corpo. Quantas mulheres já não se destruíram tentando alcançar esse padrão imposto como o certo? E mais, a moda ela não deveria ser sobre exclusão, mas sim sobre inclusão e criatividade. A beleza está em diferentes formas, cores e tamanhos, e os desfiles precisam refletir isso. Quando falamos de diversidade, não estamos atacando quem é magro. Porque eu sou magra. Ué, estamos dizendo que todos os corpos merecem ser celebrados. Empoderamento feminino não se trata de um corpo padronizado, desfilando, mas de dar voz, de dar visibilidade para todas as formas de ser mulher. Reduzir a um único tipo de corpo é completamente retrógrado. A indústria da moda, que não entende isso, está fadada a se tornar obsoleta. As marcas que abraçaram a diversidade estão prosperando, enquanto aquelas que insistem em manter o status quo estão sendo boicotadas. O futuro da moda tem que ser inclusivo, e defender a magreza como um único padrão de beleza só mostra que essa visão está presa ao passado e completamente desconectada com o que realmente importa. A verdade é simples. Desfiles que celebram a pluralidade dos corpos estão alinhados com o que o mundo precisa e quer ver. E a gente não está aqui para perpetuar uma cultura que adoece as mulheres. Estamos aqui para exaltar uma beleza e toda a sua diversidade. E só quem não quer enxergar isso é porque está preso num conceito fadado a ser visto como algo supérfluo e completamente insensível. Por mim, que essa porcaria desse desfile da Victoria's Secret não voltasse, porque Rihanna tá aí fazendo história e ensinando muita gente sobre diversidade. Gente, a Andressa, sim, fenomenal, né? Eu poderia ficar vendo essa mulher falar por horas, tudo muito coerente, e eu fico muito decepcionada mesmo, assim, sabe? Com a minha geração e com gerações mais novas, por estar reproduzindo comentários tão fúteis e tão conservadores e tão retrógrados, igual tudo que eu vi no TikTok nos últimos dias, tá? Tudo, pra mim, tudo começou com aquele vídeo que eu mostrei lá no começo do Magras, Magras, Magras. Esse áudio foi uma das coisas mais bizarras que eu vi no TikTok nos últimos tempos. E olha que o TikTok ultimamente anda bem bizarro, tá? Mas vamos acalmar os ânimos, acalmar os nervos e ver o vídeo de outra criadora que eu salvei aqui pra vocês, que é a Gabs. A cultura da magreza excessiva voltou. Mas e quando é que ela foi embora? Magras, magras, magras. 2024 está sendo marcado pela volta do enaltecimento da magreza excessiva e dos corpos irreais. Nossa, mas tudo isso por conta do desfile da Victoria's Secret? Teve até inclusão, tiveram corpos fora do padrão, como assim? Claro que esse desfile não ajuda muito. Na verdade, ele só reforça um movimento que tá rolando já faz um tempo. O corpo extremamente magro voltando a virar tendência. É claro que o desejo de atingir o padrão do corpo magro nunca desapareceu. Mas ele foi sim um pouco silenciado, pelo menos publicamente, pelos movimentos body positive e uma certa inclusão dos corpos diversos na mídia. Mas de uns tempos pra cá, uma chavinha virou e as pessoas voltaram a enaltecer o corpo magro. E não só isso, passaram a compartilhar o que elas fazem ou fariam pra atingi-lo, sendo saudável ou não. Isso tá ganhando muita força nas redes sociais e gerado um impacto muito perigoso na saúde mental e física
física das pessoas. E essa obsessão traz consequências muito sérias. Uma boa e velha baixa autoestima, uma relação tóxica com o nosso próprio corpo, alimentação, atividade física. E assim, só pra deixar claro, não tem nada de errado ser magro, não. O problema tá quando se impõe um único padrão de beleza, sendo ele completamente irreal e inalcançável para a maioria das pessoas. Por isso, escolha muito bem as pessoas que você acompanha nas redes sociais, porque a única coisa que a gente pode fazer com tudo isso é mudar a nossa percepção, fortalecer nossa mente e nos cercar a cultura da Por algum motivo, o vídeo cortou na metade, mas vocês entenderam, né? Inclusive, Gaps, eu amo seus conteúdos, mas esse áudio tava difícil. Mas enfim, acho que deu pra entender o contexto, né? Eu achei muito importante trazer esse vídeo da Gabi porque ela reforça que não é um problema ser uma pessoa magra e o grande problema não é a Victoria's Secret. A Victoria's Secret é só mais uma das empresas que reforçam esses estereótipos, que promovem essa exaltação desses corpos irreais. Então assim, eu não tô aqui pra falar que a Victoria's Secret é, meu Deus, a grande vilã da sociedade, só pra fazer vocês refletirem, até porque é muito engraçado a Victoria's Secret ter dado esse ato justamente na época em que as pessoas estavam questionando, se desconstruindo, aceitando, ou pelo menos buscando aceitação com seus próprios corpos. E como a Gabi falou, realmente esse padrão de magreza, ele nunca foi embora. O que estava acontecendo é que as pessoas realmente estavam se aceitando da forma como elas são. E mesmo que elas buscassem melhorar, buscassem ficar mais padrões, parece que 1, 2 anos atrás as pessoas buscavam isso de formas mais saudáveis, talvez por a gente estar no meio de uma pandemia, de as pessoas realmente estarem cuidando muito da saúde, mas parece que as pessoas esqueceram de todos esses conceitos e agora a única coisa que importa é você ser magra, independente de você ser saudável ou não, independente se você vai desmaiar, se você vai ficar doente, se você vai prejudicar a sua própria saúde, seu próprio corpo. Se eu for magra, tudo bem. Eu tô realmente preocupada com onde nós vamos parar, principalmente pelas futuras gerações. Assim, gente, eu tenho uma irmã de 16 e uma irmã de 9 anos. Então, assim, eu tô de boa comigo mesma, sabe? Mas eu me preocupo com que tipo de influência que elas vão ter no futuro e, enfim, não só elas, mas todas as pessoas. Onde que nós vamos parar tendo pensamentos tão antigos e quadrados e antiquados como esse que eu mostrei aqui pra vocês ao longo do vídeo. Esse não foi um vídeo divertido de fazer, acho que desde que eu voltei pro canal esse foi o vídeo, assim, mais difícil de todos, foi o único que eu realmente não gostei de fazer, mas eu sinto que era uma conversa necessária, uma conversa que eu precisava ter com vocês, principalmente porque 80% do meu público é feminino. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você pensa sobre tudo isso, lembrando de manter o respeito sempre, com a hashtag VSF Victoria's Secret, porque eu não posso falar palavrão aqui no YouTube, mas todo mundo vai entender o recado. Um super beijo e até o próximo vídeo, que eu prometo que vai ser bem mais leve do que esse.